Fala pessoal, tudo bem? Bom, depois de um mês de intervalo aí sem gravações, né, sem divulgação de vídeo, nós estamos retornando aqui no canal, trazendo para vocês a resolução do exercício 1 da lista 9, tá? Antes de mais nada, eu queria pedir para você, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa aí seu comentário, seu like, para a gente saber se vocês estão gostando do nosso trabalho. E também queria agradecer às pessoas que são de fora do colégio, que esse canal eu criei com o intuito de alimentar os meus alunos com algumas informações e tem vários alunos de fora que estão se inscrevendo, mandando alguns comentários para a gente. Legal, sejam bem-vindos ao canal. E para que vocês acompanhem o nosso trabalho, eu vou deixar aí na descrição do canal para vocês a lista que nós estamos resolvendo. Então, pausem o vídeo, tentem resolver essa lista em casa e depois vocês assistam as resoluções para que vocês possam tirar as dúvidas necessárias, as dúvidas que surgirem com vocês, tá ok? Então vamos com a gente na resolução desse exercício. Se você observou, nós estamos trabalhando aqui no exercício 1 com um exercício que é uma equação irracional. A equação ela é irracional sempre que você tiver dentro do teu radical uma variável, uma incógnita, tá? Então você pode observar que esse exercício tem o x dentro desse primeiro radical e tem o x ainda dentro daquele outro radical, que é aqui o radical que está envolvendo todo aquele lado esquerdo da nossa equação. Qual é o método de resolução da equação irracional? Não existe um método específico. O que nós temos que fazer é eliminar os radicais que estão envolvendo as nossas variáveis, tá? Então, para eliminar isso, nós vamos elevar a um expoente que a gente possa cancelar com o índice do radical. De que maneira e por que nós vamos fazer isso? Se você lembrar, eu tenho lá uma raiz quadrada aqui, ó, da expressão x menos 1. Se eu quiser elevar isso ao quadrado, olha o que vai acontecer. Quando eu elevo isso ao quadrado, eu vou ficar com a raiz quadrada de x menos 1 vezes a raiz quadrada de x menos 1. Esse expoente 2 dá uma ordem para a base, se multiplicar por ela mesma duas vezes, tá? Quando isso acontece, seguindo as regras de radiciação, eu conservo o meu radical de índice 2 e faço o produto lá dentro. Então, eu tenho a base x menos 1 vezes ela mesma duas vezes. Olha o que aconteceu. A expressão x menos 1 ganhou o expoente 2 para apagar e sair da raiz. Então, isso vai dar x menos 1. E dessa forma, eu consegui tirar a expressão que eu tenho lá dentro do radical. A nossa ideia é essa, aplicar então esse quadrado aqui, elevar a nossa expressão ao quadrado, a nossa equação toda ao quadrado, para poder cancelar dessa maneira, usando o produto notável, tá? Então, vamos começar fazendo isso nos dois membros. Eu tenho aqui o primeiro membro elevado ao quadrado e tenho aqui o segundo membro elevado ao quadrado. Esse 2 eu cancelo com esse radical e fico com x menos a raiz quadrada de x menos 1, ok? Igual a 3. Esse 2 também cancelou esse radical. Já para ganhar tempo, não precisar fazer todo esse processo. Sempre que eu tenho um radical com uma variável, eu isolo esse radical, porque se eu elevar esses dois membros ao quadrado, eu não vou conseguir eliminar esse radical. Então, eu tenho que deixar ele sozinho de um dos lados da minha equação, para depois elevar tudo isso ao quadrado. Então, passa o x para lá, fica menos x, e eu fico com menos raiz quadrada de x menos 1. E aí eu vou elevar esses dois membros ao quadrado. Elevo o lado esquerdo e o lado direito ao quadrado. Esse 2 elimina esse radical. Todo número negativo elevado a um expoente par fica positivo. Então, sobra para mim desse lado esquerdo x menos 1 igual. Do lado direito, eu tenho o produto notável, que é o quadrado da diferença, que eu tenho que resolver fazendo o quadrado do primeiro. Então, o quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, 9. Menos, porque eu tenho menos aqui, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 3, 6 vezes x, 6x. Mais o quadrado do segundo. Já estou percebendo que eu vou cair numa equação de segundo grau. Vou passar todo mundo que eu tenho desse lado esquerdo para o lado direito, vou ficar com 0,
igual x², não tem ninguém para somar, menos 6x do lado direito, do lado esquerdo eu tenho mais x. Quando eu passar para lá vai ficar menos x, com menos 6x eu vou chegar em menos 7x. Menos 1 do lado esquerdo, passa para lá vai ficar mais 1, com mais 9, mais 10. Estou numa equação de segundo grau que eu tenho A valendo 1. Essa equação de segundo grau eu consigo resolver por soma e produto. Bom, a soma numa equação de segundo grau, a soma das raízes, é o B com o sinal trocado. Então eu tenho menos 7 no B, a minha soma é 7. E o produto é o próprio valor de C, 10. Portanto, eu tenho as minhas raízes x1 e x2 sendo 2 e 5. A soma das duas raízes dá o 7 e o produto das duas raízes dá o 10. Agora, para resolver essa equação irracional, eu precisei elevar os dois lados ao quadrado. E aí, nesse caso, por exemplo, eu tinha aqui 3 menos x, isso virou de uma expressão do primeiro grau, virou uma expressão do segundo grau. Então, eu acabei acrescentando raízes na minha equação que podem não ser aceitas nessa equação principal. Então, nós temos que fazer a verificação dessas raízes. Então, eu faço a verificação das duas usando a minha equação principal. Então, eu vou fazer o seguinte, sendo x igual a 2, eu jogo esse valor 2 lá na minha equação. Eu vou ficar com 2 menos 2 menos 1, tudo isso vai estar igual a raiz de 3. Não podemos esquecer que eu tenho esse 2 menos 1 aqui elevado a uma raiz quadrada e todo mundo aqui dentro de uma raiz quadrada maior ali. Aqui dentro, 2 menos 1, 1. Raiz quadrada de 1, isso aqui vai me dar como resposta raiz quadrada de 1, 1. Vai sobrar para mim aqui essa raiz maior de 2 menos 1, que é 1 novamente. Então, essa raiz quadrada de 1 vai dar 1. Eu chego que 1 é igual a raiz quadrada de 3, que é uma igualdade falsa, né? Como nós podemos perceber. Com isso, eu já concluo que esse x igual a 2 não é aceito como solução do meu problema. Vou jogar o outro valor de x na minha equação principal. Então, sendo x igual a 5, eu vou ficar com 5 menos 5 menos 1, tudo isso aqui está dentro de uma raiz quadrada, isso aqui está dentro de uma outra raiz quadrada maior, igual a raiz quadrada de 3. Olha o que vai acontecer. 5 menos 1, dentro desse radical, vai dar 4. Raiz quadrada de 4. Vou ficar com 2. Bom, dentro desse radical maior, eu fiquei então com 5 menos 2, que dá 3. Logo, eu cheguei em raiz quadrada de 3, do lado esquerdo, igual a raiz quadrada de 3, do lado direito. Isso aqui, ó, essa é uma igualdade verdadeira. O que me faz concluir que esse x é aceito como solução. Portanto, eu tenho aí como solução da minha equação irracional apenas o valor 5. Tá? Bom, então acompanhe aí ainda a resolução do exercício 2 que eu vou trazer para vocês já daqui a pouquinho. Valeu, pessoal!